Pois é, meu amigo, você pode falar qualquer coisa, menos que o dia hoje foi um turbilhão de notícias sobre a política brasileira. Só para você ter uma noção. O desembargador do tribunal, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, derrubou um dos processos que fazia inelegibilidade do Bolsonaro. E aí tem um monte de gente falando que Bolsonaro vai concorrer em 2026. Pois é, calma que não é bem assim, e eu vou te explicar a situação como que tá aqui do ponto jurídico aqui. Segundo caso que a gente precisa comentar é o leilão do arroz do Lula. Lembra que eu tô falando muito disso? Pois é, flopou, Lula teve que recuar, cancelou o leilão e os indícios de irregularidade já estão sendo apurados e vai ter CPI. Vai dar uma dor de cabeça para o Lula daquele tamanho. E também o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, abriu um processo disciplinar contra o Sebastião Coelho. Mas tem endereço próprio, tem um motivo deles terem feito essa abertura de processo. Eu vou explicar tudo isso aqui para você, tá bom? Então vem comigo, não esquece de deixar o dedão no like, compartilha e bora começar com o vídeo. Vem cá. Aconteceu isso aqui, matéria do Metrópolis. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral anulou segunda condenação de Bolsonaro e Braga Neto. Tá. O ministro do TSE anulou aquele processo que tratava do 7 de setembro, lembra? E aí, eu tomei conhecimento por causa de um vídeo do TikTok que eu vi, em que um apoiador do Bolsonaro falava que Deus é muito bom, e é mesmo, e que ele está muito grato porque Bolsonaro está elegível de novo e que a decisão foi derrubada. Tá, não é mentira, mas também não fala toda a verdade. Bolsonaro não está elegível. A decisão foi derrubada, mas tem outras. Então vamos entender o primeiro ponto. São duas decisões, permanecem as duas, mas um processo caiu. E você vai entender o quê? Tá? Eu vou te explicar. Matéria do Metrópolis, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, aceitou um recurso da defesa de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, o Braga Neto, e anulou uma decisão que condenou os dois por abuso durante as comemorações do 7 de setembro de 2022. Apesar disso, a primeira condenação do TSE, que determinou a inelegibilidade de Bolsonaro e Braga Neto por 5 votos a 2 em outubro passado, segue válida, ou seja, Bolsonaro ainda está inelegível. É o seguinte, foram dois os casos que fizeram que Bolsonaro ficasse inelegível, mas são vários os processos. Casos 2, processos, vários. O primeiro caso é o caso da reunião com embaixadores que o Bolsonaro teve. Durante uma reunião que o Bolsonaro teve com embaixadores, ele criticou o sistema eleitoral. Ficou inelegível por causa disso. Esse processo permanece intacto no Bolsonaro, ainda está inelegível por causa dele. O segundo caso foi o 7 de setembro, onde o Bolsonaro, depois da comemoração do 7 de setembro, se reuniu com apoiadores que fizeram uma manifestação e aí o TSE entendeu que o Bolsonaro abusou do poder político. E várias coligações, vários grupos entraram com processos sobre esse mesmo caso. Em um desses processos, o Benedito Gonçalves, que era desembargador do Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, ele deixou o Bolsonaro inelegível, de forma liminar, deu a decisão sozinho, sem ser no plenário. E com base nas apurações dos demais processos, que eram semelhantes. Juntou todos os processos que tratavam sobre o 7 de setembro e falou, vamos jogar juntos. E um desses, o Benedito Gonçalves julgou sozinho. Agora, o Raul Araújo entendeu que, ao decidir dessa forma, ele não deu direito de defesa para o Bolsonaro e, por isso, esse processo é injusto. Então, foi um dos processos que caiu. Então, não, Bolsonaro não está elegível, tá? Ele está brigando ainda para conseguir. Tem a lei da anistia que está para ser aprovada no Congresso, mas o próprio Bolsonaro pediu para retirar o nome dele desse projeto da lei de anistia. Então, assim, há hipóteses, recursos correndo ainda, a hipótese de um pedido de anistia direto para o Bolsonaro. Enfim, Bolsonaro ainda aposta na articulação do partido, mas até que se prove o contrário, Bolsonaro ainda não está apto a concorrer às eleições em 2026, mas vai manter a candidatura até o final,
como estratégia. Como eu disse, o próprio Lula usou essa estratégia, o Bolsonaro também vai usar essa estratégia. Então, matéria número 1, confirmando para vocês, caiu, tá? Caiu uma das inelegibilidades de um processo, mas as demais ficaram. Beleza? Segunda matéria que a gente vai tratar, do arroz, né? Nessa hora, tem muita gente que tá jantando agora e a gente falando de arroz, mas não vai ser o arroz do Lula que você vai comer, tá? Matéria do Conexão Política, suspeita de fraude leva o governo Lula a cancelar o leilão do arroz. Pois é. E o quanto Lula fez articulação para poder fazer essa compra de arroz, para poder ter uma medida eleitoreira aí. A maioria dos economistas que eu conheço, né? Eu estava assistindo, viu o Viegas falando, olha, a medida é simplesmente para controle de preços e agora, durante as eleições municipais, ele fingir que o arroz está barato. Mas não vai dar esse resultado. O efeito vai ser o reflexo contrário, ou seja, vai encarecer a longo prazo. Só que o que piorou é que há suspeitas de fraudes graves na licitação, no leilão, com empresas que não tinham capacidade nem aptidão. E aí isso inflamou depois de uma matéria da Folha de São Paulo. E o Lula arregou, recuou. Só que o Lula vai fugir da raia. A oposição não. Olha essa publicação do Bruno Zambelli, aqui sobre o Zuco, né, que é do Rio Grande do Sul, dizendo, vai ter CPI sim, já estão com as assinaturas, o Lula regou, mas a oposição não vai arregar. Aqui é um anúncio do Zuco, né, lá na frente parlamentar da agropecuária, dizendo que vai partir para cima do Lula. E presta atenção, não vai ser o Zuco, tá? Não vai ser o Zuco. Houve uma união de um grupo aqui forte de parlamentares, ou seja, 3 grandes bancadas, que é a bancada BBB, da Bíblia, da Bala e do Boi, que é a bancada da Segurança Pública, a bancada evangélica e a bancada do Agro, se juntaram para derrubar a pauta do Lula. Prestem bem atenção. Confissão de culpa. Nós já tínhamos alertado o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz, tinha já feito a sua colheita em condições claras, transparentes, ditas pela FANSUL, pela Federal Arroz, que teríamos condições de suprir o mercado interno. O ato do governo federal foi assodado, irresponsável e desumano, porque o Rio Grande do Sul clama por ajuda. Esquecendo essa parte em que o governo não teve consideração nenhuma com os gaúchos, apresentamos a proposta de abertura de uma CPI. Já temos próximo de 100 assinaturas e, como esperado, o governo notou que o que ele tinha feito era um erro. Mas, conversando agora com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com deputados federais e senadores, nós vamos avançar, vamos continuar colhendo as assinaturas desta CPI do arrozão. É inadmissível uma empresa que tenha dito que tinha 80 mil de capital, uma semana antes do leilão, passasse a 5 milhões. Empresa com razão social, de sorveteria, venda de queijo, locação de maquinários pesados, venda de sucos, sem expertise nenhuma, ganhando uma licitação, no mínimo suspeita. E lembro também, a imprensa está noticiando possíveis irregularidades envolvendo integrantes do PT, integrantes do governo. Me chama a atenção eles demorarem a suspender esses leilões, ou desistirem dos leilões. Mas nós não vamos desistir. Vamos continuar a colher as assinaturas. Acredito que entre hoje e amanhã teremos as 171 assinaturas previstas. Vou procurar o presidente Arthur Lira para que, com muita responsabilidade, a gente possa investigar possíveis irregularidades. Ainda mais no ano eleitoral, onde também tinha a intenção de ser colocado o rótulo do governo nas embalagens do arroz comprado. E para terminar, a Anvisa em nenhum momento veio a público falar da procedência, da qualidade e da segurança alimentar desse arroz.
Pois bem, vocês veem que já teve um nome, CPI do Arrozão, mas o negócio ganha proporções maiores. Porque você pode pensar que não, mas uma CPI agora vai ter que tomar a atenção do governo Lula, num momento em que ele já não consegue articular com essas três frentes que vão tomar dianteira aí nessa CPI. Ou seja, vai dar muita, mas muita dor de cabeça pro Lula. E o que pode se descobrir desse caso da CPI do arroz pode ainda, sabe, enfraquecer o governo Lula. Vamos lá, pessoal. Matéria importante agora. Segundo uma publicação do Marco Antônio Costa, o Conselho Nacional de Justiça ele abriu, né, um processo contra o desembargador Sebastião Coelho porque ele convocou manifestações. Pois é, a Folha de São Paulo também tratou da matéria e trata-se do seguinte. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, o Conselho Nacional decidiu por unanimidade abrir um procedimento contra o Sebastião Coelho, que provocou ministros do STF durante o julgamento de um dos réus do 8 de janeiro. Você deve lembrar o momento em que ele falou que os ministros do STF eram as figuras mais odiadas do Brasil. Lembra disso? Pois é. Mas não foi esse o motivo dele ter sido incluído nesse processo da CNJ. A grande questão aqui é que, segundo o CNJ, o juiz, né, o desembargador, ele chegou a fazer convocações para manifestações. E, na verdade, a defesa dele ele mesmo já alega, falando que não, de forma alguma ele fez convocações. Ele falou que ia. E ir numa manifestação é um direito que qualquer cidadão brasileiro tem. Então ele só falou, eu vou na manifestação. Mas, ainda assim, o CNJ quer investigá-lo. Mas tem um motivo, tá? E aí eu já conto para vocês. Há uma grande chance do Sebastião Coelho se tornar um governador do Distrito Federal, um senador da República. Então já tem muita gente apostando no nome dele para o Senado no Distrito Federal. Muita gente. E olha só qual é o intuito aqui. O CNJ seguiu o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão. Se depois da tramitação do processo o plenário decidir pela sanção de Coelho, a aposentadoria dele é transformada em compulsória. Muda alguma coisa financeiramente para ele? Essa sanção muda alguma coisa para ele nesse contexto? Não. Ele já pediu para aposentar, já está aposentado, mas muda aqui. Isso abre espaço para uma ação do Ministério Público que pode ensejar a inelegibilidade dele. Então, o que a gente consegue vislumbrar aqui é que, no final das contas, a vontade verdadeira do caso é tirar um incômodo, né, da jogada. E o incômodo é um possível candidato ao Senado com chance de vitória. E aí é óbvio que tem vários juristas criticando, tem gente do PL, deputados do PL, criticando que essa decisão do CNJ é uma decisão política e não uma decisão jurídica para tirar o Sebastião Coelho da jogada. E aí não vai mudar nada para ele, mas com essa condenação, candidato você não vai ser, tá? Então, isso aí, infelizmente, muita gente criticando que pode ser uma jogada, né, eleitoreira, né, ou seja, uma decisão eleitoreira para arrancar um oponente da jogada. Vamos lá, matéria do Conexão Política, pessoal. Bolsonaro diz que Lula foi colocado no poder para impedir o crescimento do Brasil. Se foi para isso, eu não sei, tá? Não estou dizendo que eu concordo ou discordo do Bolsonaro. Se foi para isso, se o intuito era impedir o Brasil de crescer, eu não sei se foi para isso que colocaram. Mas se foi para isso, deu certo. O Brasil está travado economicamente, pode ter certeza disso. O ex-presidente Jair Bolsonaro acusou o presidente Lula da Silva de ter assumido o cargo com o objetivo de barrar o desenvolvimento do Brasil. Em sua rede social,
Bolsonaro afirmou que Lula inverteu a lógica econômica do país para mantê-lo como colônia, seguindo uma agenda progressista imposta por forças imperialistas. Oi, falou complicado. Mas enfim, o que vai acontecer mesmo na prática, do ponto de vista econômico com o Brasil? Cara, entenda, você que está me assistindo, o mundo está dando uma guinada liberal, econômica e política. E se continuar do jeito que está, com a vitória acachapante que aconteceu da direita na Europa, e muita gente me pergunta, mas e o Trump? E o Trump vai ganhar? E se ganhar? Olha, e se o Trump ganhar, uma coisa é certa, o Brasil vai ficar isolado, mundialmente falando, alinhado só com o que há de mais autoritário no mundo. Europa, guinando à direita, e Trump liderando pesquisa nos Estados Unidos, podem sinalizar isolamento do Brasil. Desde 2023, o mundo tem observado uma ascensão da direita e do conservadorismo globalmente. Exemplos dessa tendência incluem a consolidação do Bloco Colorado no Paraguai, com Santiago Peña, a ascensão do libertário Javier Milei na Argentina e Nayib Bukele em Salvador. Recentemente, as eleições para o Parlamento Europeu também registraram um avanço da direita em todos os países da União Europeia. E essa sinalização do Lula, essa tendência ideológica do Lula à esquerda, está afastando o Lula cada vez mais de Israel, dos Estados Unidos, já está afastado dos Estados Unidos com o Biden, com o Trump, então esquece. Vai estar se afastando cada vez mais da União Europeia. O Mercosul está isolando o Lula. Tá? Aqui no Uruguai, por exemplo, no Uruguai mesmo, o presidente não quer papo com Lula, né? Já falou que não está indo muito bem no diálogo com Lula. O Chile, que não faz parte do Mercosul, mas não está concordando com os posicionamentos ideológicos do Lula. Então o Lula está se alinhando com Colômbia, com Maduro, com essa turma. Então, assim, são players pouco expressivos do ponto de vista econômico. O único player expressivo ainda, 2 players, né, que o Lula ainda tem um relacionamento, e o relacionamento deveria ser meramente econômico e nunca ideológico, é a China e a Rússia. Posicionamento, alinhamento econômico, 100%, concordo em número, gênero e grau. Ah, o Lula foi lá na China e vai trazer investimento e esse investimento vai ser bom. Concordo com o Lula demais. Agora ele vai lá para trazer uma implementação do Partido Comunista Chinês com uma parceria da SECOM, aí tá fora. Tá? Aí tá errado. Então, assim, do ponto de vista econômico, o Brasil está se isolando. E nós ainda vamos sofrer os efeitos deste isolamento econômico. Não tenha dúvidas disso. Tá bom? Fechado, meu amigo. Grande abraço. Espero que você tenha gostado. Você, meu amigo, minha amiga. Vejo vocês, Papai do Céu permitir, amanhã de manhã com mais conteúdo. E gratidão. Muito obrigado por estar aqui conosco. Tá bom? Grande abraço e até o próximo editorial.